Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 29 de dezembro. O Judiciário se mobiliza para ajudar vítimas de enchentes na Bahia. Até agora, 136 municípios decretaram situação de emergência. Mais de 70 mil pessoas tiveram que sair de casa. 21 já morreram. Você vai ver também na edição de hoje. Supremo rejeita recurso contra a decisão que considerou que crianças e adolescentes sob guarda podem ser dependentes de segurados do INSS. Superior Tribunal de Justiça mantém competência da Justiça Federal sobre aportes da Samarco na Fundação Renova. Governador do Pará questiona a falta de lei federal sobre criação de municípios. O ministro do STF, Gilmar Mendes, se manifestou sobre os desastres causados pelas chuvas na Bahia. Ele destacou a importância de se ter uma lei de atenção básica às comunidades em áreas de risco e um regime de responsabilidade dos gestores públicos. Já o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, prestou solidariedade aos familiares das vítimas e aos desabrigados pelas enchentes que afetam o estado. De ontem para hoje, o número de mortos subiu para 21. Mais de 417 mil pessoas foram afetadas pelas chuvas que caem na Bahia desde o mês passado. 21 morreram. De acordo com a Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia, pouco mais de 34 mil desabrigados ainda precisam de apoio. Quase 43 mil também perderam seus imóveis, mas foram levados para casas de familiares. 136 municípios estão em situação de emergência. Segundo o governo federal, até o momento, 19 milhões de reais foram disponibilizados pela Defesa Civil Nacional. Uma força-tarefa mantém a distribuição de cestas básicas, água potável e medicamentos às vítimas das enchentes, resgate de pessoas desabrigadas, transporte de materiais e reabertura de estradas. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, em sua rede social, afirmou que os desastres na Bahia reiteram a importância de termos uma lei de responsabilidade social, com métricas objetivas de atenção básica às comunidades em área de risco e um regime claro de responsabilidade dos gestores públicos. É hora de tratar essa agenda com prioridade, destacou o ministro. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, divulgou em nota: o Tribunal da Cidadania e o Conselho da Justiça Federal vêm prestar solidariedade aos familiares das vítimas e aos desabrigados pelas trágicas enchentes que castigam a população da Bahia. Reafirmamos o nosso compromisso com a oferta de uma justiça rápida e eficiente para responder a todos os anseios e questionamentos que vierem a ser apresentados pelo povo baiano, com vistas à pronta retomada da normalidade, pois tudo passa, mas eterna é a misericórdia de Deus. Ontem, o presidente do Supremo, ministro Luiz Fux, prestou solidariedade às vítimas e disse que o Poder Judiciário se coloca à disposição para atuar até o limite de suas competências e garantir a assistência e o apoio necessários para que o povo baiano supere esse momento difícil e que a população do estado se recupere com dignidade e celeridade. De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, a Bahia enfrenta o maior acumulado de chuvas para dezembro nos últimos 32 anos. A presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministra Maria Cristina Peduzzi, também se solidarizou com as vítimas das fortes chuvas e enchentes que ocorrem em diversas cidades da Bahia nas últimas semanas. Ela elogiou a atuação do Tribunal Regional da Bahia, que prontamente realizou a campanha Solidariedade aos Desabrigados pelas Chuvas na Bahia, em parceria com a Associação dos Magistrados do Trabalho da 5ª Região. As doações em dinheiro podem ser feitas por Pix. O CNPJ é o 14-739-320/1000-72. Água mineral, itens de higiene e alimentos não perecíveis podem ser entregues na sede do Tribunal Regional do Trabalho em Salvador, de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 3 da tarde. O Tribunal de Justiça da Bahia também soma esforços para buscar
por arrecadar donativos em prol das vítimas das enchentes. As doações de alimentos não perecíveis, roupas e produtos de higiene e limpeza podem ser feitas das 9 horas da manhã às 4 da tarde, na entrada principal do edifício sede do Tribunal, no Centro Administrativo da Bahia, em Salvador. E como a gente falou ontem, o Tribunal Regional Eleitoral na capital baiana também recebe donativos das 9 horas da manhã às 5 da tarde. Quem quiser contribuir pode entrar em contato com o TRE pelo e-mail apoioasvitimasdas-tre-ba.jus.br. A Advocacia Geral da União estabeleceu prioridades para atuação em casos envolvendo enchentes. A portaria publicada no Diário Oficial da União determina a prioridade e urgência das atividades de consultoria e assessoramento jurídicos a ministérios, autarquias e fundações públicas federais relacionadas às consequências provocadas pelas enchentes nos municípios da Bahia, Minas Gerais e Tocantins. A portaria reduziu ainda prazos nessas demandas. Além disso, todos os processos de contratação de bens e serviços ligados ao apoio dessas regiões passam a ter alta prioridade dentro dos órgãos da AGU. Um regime de plantão também foi criado para monitorar a situação e apresentar ações judiciais caso seja necessário. O presidente do STJ manteve a competência da Justiça Federal para decidir questões urgentes sobre aportes da Samarco na Fundação Renova. Os detalhes com a repórter Samanta Peçanha. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, indeferiu liminar requerida por um grupo de fundos internacionais que buscava suspender outra liminar concedida em 17 de dezembro pelo ministro Og Fernandes para sobrestar a tramitação de recursos que discutiam os aportes da mineradora Samarco para a Fundação Renova, criada para a reparação dos prejuízos causados às vítimas da tragédia em Mariana, Minas Gerais, ocorrida em 2015. A Samarco passa por um processo de recuperação judicial. Na mesma decisão, o ministro Og Fernandes determinou a competência da 12ª Vara Federal de Belo Horizonte para solucionar as questões urgentes sobre o assunto. Ele considerou a magnitude dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão e a responsabilidade da Justiça Federal por zelar pela execução do termo de ajustamento de conduta firmado em razão do desastre ambiental. O ministro destacou também que deveria ser privilegiado o pagamento dos danos causados às inúmeras vítimas, ainda que se reconheça a relevância dos direitos creditícios geridos no âmbito da recuperação judicial da Samarco. No mandado de segurança impetrado no STJ, os fundos internacionais defendem a competência da 2ª Vara Empresarial de Belo Horizonte, responsável pelo processo de recuperação da Samarco, para decidir sobre os aportes financeiros para a fundação. Para eles, a decisão pode causar prejuízo bilionário à Samarco, à massa de credores e à própria recuperação judicial. Mas o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, apontou que, segundo a própria Samarco, a possibilidade de realização dos aportes financeiros na Fundação Renova não compromete a recuperação judicial da empresa. Em análise preliminar, o ministro disse não ter sido comprovado prejuízo que justifique a suspensão da liminar. O mérito do mandado de segurança será analisado pela Corte Especial do STJ. Por unanimidade, o Supremo rejeitou os embargos de declaração apresentados contra a decisão que considerou que criança e adolescente sob guarda podem ser dependentes de segurados do INSS. Detalhe esse caso para a gente, consultora jurídica Karina Zuccolotto. Olá, boa noite. E em sessão do plenário virtual finalizada no último dia 17 de dezembro, os ministros concluíram pela rejeição dos embargos de declaração, um tipo de recurso que foi apresentado pela Advocacia Geral da União contra o acórdão proferido em 2 ações diretas de inconstitucionalidade julgada pelo plenário da Suprema Corte em junho de 2021. Segundo a Advocacia Geral da União, no acórdão haviam omissões que deveriam ser sanadas e buscava também a modulação dos efeitos dessa decisão, ou seja, que os ministros determinassem a partir de que momento essa decisão passaria a valer em razão dos argumentos trazidos. Mas prevaleceu o voto do ministro Edson Fachin, rejeitando os embargos de declaração, para entender que não havia qualquer tipo de omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado no acórdão e que também a Advocacia Geral da União não teria comprovado os motivos excepcionais que justificariam a modulação dos efeitos da decisão
que, portanto, foram rejeitados também. Nesse sentido, ficou mantida a decisão proferida em junho de 2021, nessas duas ações diretas de inconstitucionalidade, uma proposta pelo Procurador-Geral da República e a outra pelo Conselho Federal da OAB, em que o Supremo decidiu que crianças e adolescentes sob guarda podem ser dependentes de segurados do INSS, desde que comprovada a sua dependência econômica. Outras decisões do Supremo Tribunal Federal você acompanha aqui na TV Justiça. A Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos questiona no Supremo a realização de consulta pública sobre vacinação contra a Covid-19 de crianças de 5 a 11 anos. Segundo a entidade, a obrigatoriedade da medida deve fazer parte das medidas públicas de prevenção e de contenção da pandemia. Ela contesta ainda que haveria omissão inconstitucional da União por não determinar a imediata vacinação desse grupo. Segundo a Confederação dos Metalúrgicos, não é cabível que depois de mais de 600 mil mortes e de estudos mundialmente aceitos, inclusive recomendação da Organização Mundial de Saúde e autorização da Anvisa, que o Poder Executivo pretenda adiar a imposição de vacina de crianças com o pretexto de querer ouvir a população a respeito. E no próximo bloco, o governador do Pará questiona a falta de lei federal sobre criação de municípios. Voltamos já. A Constituição é fruto da organização e da luta popular que a fez ser cidadã após um período ditatorial no Brasil. Em razão disso, é fundamental para sua materialização que o povo se mantenha permanentemente organizado e articulado. O governo do estado do Pará acionou o Supremo contra a falta de lei complementar federal sobre criação de municípios. Confira. O Estado pede que seja declarada a demora do Congresso Nacional para editar as regras. De acordo com a ação, em 1996, uma emenda incluiu a necessidade de lei complementar federal para determinar o período de criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios, que deverão ser feitos por lei estadual. A ação aponta que o Congresso não cumpriu o prazo de 18 meses para a edição dessa lei complementar, desrespeitando o princípio federativo, o ordenamento territorial em nível estadual, a soberania popular e o regime democrático. O relator, ministro Dias Toffoli, pediu informações ao Congresso Nacional, que devem ser encaminhadas em 30 dias. A 9ª Vara Civil de Santo André, em São Paulo, condenou uma escola a indenizar a família de uma criança por maus tratos. A criança é um menino de 1 ano e 9 meses. De acordo com os pais, a escola colocava os bebês para dormir no chão frio, porque não havia colchão para todos. Eles também ficavam expostos a lixo aberto com fraldas sujas, o que provocava um cheiro desagradável. A juíza Érica Teixeira reconheceu as condições de insalubridade da escola e que os pais tinham direito a rescindir o contrato e receber de volta tudo o que pagaram. A escola foi condenada a indenizar a família por danos morais e materiais a cerca de R$19 mil. Com o avanço da vacinação contra a Covid-19, muitos brasileiros que estavam em home office estão voltando ao trabalho presencial, mas muitos ainda permanecem em teletrabalho. Veja as dicas de segurança e conforto em reportagem produzida pela Justiça do Trabalho de Goiás. Em casa, Marina conseguiu organizar um espaço para trabalhar e se adaptou super bem. O início era tudo muito improvisado, porque eu não tinha o escritório ainda. Então, eu fazia atendimentos e trabalhos, às vezes na cozinha, às vezes na sala. Mas eu decidi que, como o tempo de teletrabalho eu imaginei que seria longo, que valeria a pena investir com orientações de um fisioterapeuta que pudesse me dar consultoria em ergonomia. Então, eu busquei essas orientações para adquirir uma cadeira nova e para fazer toda a montagem do escritório. Depois disso, deu tudo certo. A fisioterapeuta consultora em ergonomia, Juliana Guimarães, também é servidora do TRT e explica que a colega encontrou um bom caminho para trabalhar em casa, sem descuidar da saúde. Claro, um excelente caminho. Na verdade, o ideal seria que as pessoas procurassem, esse ambiente
iluminado, bem ventilado, procurasse uma altura correta de mesa, de cadeira, para estar fazendo um home office de qualidade. A fisioterapeuta destaca que é preciso também ter cuidados com a saúde dos olhos. Então, isso é uma coisa que tem ficado muito em evidência agora, né, com o aumento do tempo de tela, porque normalmente quem está em home office sai do computador para a TV ou para o celular. Né? Então, a gente tem que ter o cuidado de manter uma distância olho-tela adequada, que normalmente é a distância de um braço estendido, manter uma iluminação adequada, evitar o contato do ar-condicionado diretamente, o jato do ar-condicionado diretamente com os olhos, manter o ambiente livre de poeiras e estar realizando pausas, inclusive com descanso visual. Por que a gente fala isso? Às vezes a pessoa sai da tela do computador e vai para a tela do celular. Então, a gente precisa promover descanso visual também ao longo do dia. Tentar piscar mais vezes, porque com o uso da tela diminui o número de piscadas, então diminui a lubrificação. Então, a gente precisa promover essa piscada, mesmo que voluntária. Mas para quem não tem um posto de trabalho bem estruturado e adaptado em casa, assim como a Marina fez, não tem problema. É possível improvisar, mas sem se esquecer da segurança. Não é isso, Juliana? É isso mesmo. A gente tem que fazer a que a gente tem chamado agora de ergonomia de improviso, né? Então, a gente faz algumas adaptações para promover uma melhor qualidade do trabalho, ainda aqui em casa. Por exemplo, aqui no caso dela, a gente utilizou uma almofada embaixo do assento para poder levantar a altura da cadeira. Outra coisa que a gente fez também foi colocar um teclado e um mouse separado. A gente nunca vai utilizar o teclado e o mouse do notebook. O notebook ele vai ser utilizado apenas como uma tela. Então, a gente levantou esse notebook com o uso de livros, colocamos um teclado e um mouse separado, e como a mesa é de vidro, a gente usou de uma fronha de tecido para amenizar ali tanto o atrito do braço dela com o vidro, com relação à superfície fria e também com relação à quina viva que existe, aquela borda que às vezes pode estar machucando. Sempre orientando a pessoa que está utilizando esse posto de trabalho a estar com as costas bem apoiadas, com os pés bem apoiados. Então, se sentiu que ali o pé não está apoiado, pode improvisar também um caixote de madeira, uma caixa de sapato, para estar colocando os pés, para estar tentando trabalhar de uma forma mais segura. E veja a seguir, na retrospectiva 2021 do STF, o julgamento sobre prazo estendido para patentes. Em instantes. A Constituição Federal representa a lei maior, a lei máxima do nosso país. Contra ela não pode haver lei federal, lei estadual, lei municipal, nem qualquer outro mecanismo legislativo. Retrospectiva STF 2021. Por maioria, o plenário do Supremo declarou a inconstitucionalidade de norma que permitia a extensão do prazo de patentes em caso de demora na análise do pedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial. O julgamento foi em maio deste ano. O dispositivo analisado foi o que definia que o prazo de vigência de patente não pode ser menor que 10 anos em caso de invenção e 7 anos para patentes de modelo de utilidade, a não ser que o INPI, por alguma pendência judicial, não possa examinar o mérito do pedido. Mas, com isso, o prazo pode ultrapassar o limite previsto na lei, que é de até 20 anos, o que para a Procuradoria-Geral da República é inconstitucional. O relator, ministro Dias Toffoli, afirmou que a prorrogação automática viola a segurança jurídica, o princípio da eficiência da administração pública e o direito à saúde. O ministro comparou os prazos das patentes no Brasil e outros países. Também defendeu que o prolongamento indevido privilegia o interesse particular, o que se reflete na prestação de serviços de saúde pública. Dias Toffoli votou pela inconstitucionalidade da norma, que possibilita a extensão do prazo das patentes. Não podemos continuar sendo, em matéria patentária, o paraíso dos países desenvolvidos, mantendo monopólios por décadas sobre produtos que já caíram em domínio público nas suas próprias jurisdições.
nas quais podem ser adquiridos por preços muito mais acessíveis do que aqui no Brasil. Ele ainda determinou que o INPI, no prazo de 1 ano, se estruture para garantir mais agilidade no processo de análise dos pedidos e que a Anvisa dê mais transparência aos critérios de análise, o que pode ajudar a população, especialmente durante a pandemia. A situação excepcional caracterizada pela emergência de saúde pública decorrente da Covid-19 nos coloca diante de um cenário de escassez de recursos destinados à saúde, os quais devem ser geridos de forma racional e eficiente, de forma a melhor atender a concretização dos direitos à saúde e à vida. O ministro Luiz Roberto Barroso abriu divergência. Por ter mais dúvidas do que certezas quanto ao real impacto desse dispositivo, que já vigora há 25 anos, e por considerar que o Poder Legislativo é a melhor instância para deliberar sobre essa matéria, eu pedindo todas as vênias ao eminente ministro José Antônio Dias Toffoli, a quem cumprimentei com genuína sinceridade, eu estou divergindo. O presidente ministro Luiz Fux seguiu a divergência, mas os demais ministros acompanharam o relator. Por maioria, o plenário decidiu que a norma que possibilita a prorrogação do prazo de concessão das patentes é inconstitucional. Depois, aprovaram a tese do relator e acabaram com os prazos extras concedidos para patentes de medicamentos e equipamentos de saúde. Foi estabelecido, no entanto, que as patentes relacionadas à área de saúde não podem durar mais do que 20 anos. Aquelas que já tiverem passado esse prazo perdem a validade automaticamente. Também não pode ser concedido prazo extra se a patente já tiver sido depositada no INPI ou for alvo de ação judicial proposta até o dia 7 de abril de 2021. A crise sanitária impactou o sistema de saúde como um todo, exigindo a adaptação de estruturas, a contratação de profissionais e a aquisição de insumos, de materiais hospitalares, de vacinas e de medicamentos. Os ministros também decidiram que todas as demais patentes que já estão em vigor e não são da área farmacêutica, inclusive as com prazo maior do que 20 anos, não serão afetadas. De acordo com o INPI, são 27.213 patentes que se enquadram nessa situação, o que representa 88,79% do total das patentes em vigor, com prazo maior do que 20 anos. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.